Sabe, tem hum, uma ilusão muito reconfortante quando a gente olha para um termômetro na parede. A gente enxerga ali uma ferramenta meio binária, simples, né? Tipo, 30 graus você põe uma roupa leve. 10 graus você corre para pegar um casaco. Exatamente. É uma leitura totalmente passiva do mundo. Mas quando a gente cruza a fronteira do asfalto e entra numa área de produção agrícola ou pecuária, essa simplicidade simplesmente desaparece. Com certeza. Ali o termômetro não é só um mostrador de clima. Ele vira, sabe, o verdadeiro acelerador e freio de absolutamente toda a vida biológica. Nossa, sim. E é por isso que hoje a gente vai dar as boas-vindas a quem nos escuta para mais um mergulho profundo no conhecimento. Nossa missão hoje é explorar essa física invisível que rege o campo. E para guiar essa nossa exploração, a gente vai usar uma fonte de peso, né? Com certeza. Vamos nos debruçar sobre o livro Agrometeorologia, Fundamentos e Aplicações Práticas, escrito de forma magistral pelos autores Antônio Roberto Pereira, Luiz Roberto Angelotti e Paulo César Centelhas. É uma obra fundamental. E o nosso foco hoje é estritamente técnico, focado no capítulo 16 desse livro, que se chama Temperatura como Fator Agronômico. Isso. A gente quer mostrar que a temperatura é tipo um maestro invisível, regendo toda a orquestra da fazenda. Ok, vamos desvendar isso. Passando a bola para você, o que significa, na prática, tratar a temperatura como um fator agronômico? Bom, a premissa principal que os autores trazem é que todos os seres vivos operam num corredor térmico muito estreito. Todo organismo, seja um boi, uma planta ou até um fungo, tem limites térmicos. Uma temperatura mínima e uma máxima. E sair disso significa estresse ou até a morte. Tá, mas a agricultura não trabalha no limite da morte todo dia, né? Não, exato. O foco não é a sobrevivência, é a produção. E aí entra o conceito da zona ótima de temperatura. Ah, zona ótima. Isso. É aquele intervalo onde as enzimas do organismo trabalham na velocidade máxima. A conversão de energia ali atinge o ápice da eficiência. É onde o desenvolvimento rola na taxa máxima. Entendi. Mas a atmosfera, tipo, ela não tá nem aí pra zona ótima de ninguém, né? O clima flutua o tempo todo. Pois é, aí que está o problema. Daí a gente entra na questão dos animais de sangue quente, os homeotérmicos. Eles têm a obrigação biológica de manter a temperatura interna constante. Custe o que custar? Custe o que custar. Se o ambiente empurra o animal para fora dessa zona de conforto, ele tem que lutar contra o clima. E isso gasta energia. O livro traz uns dados bem chocantes sobre vacas leiteiras da raça holandesa, né? Sim, é um exemplo clássico de estresse térmico. Deixa eu resgatar os números aqui. A 18 graus, a vaca está na zona ótima dela, produzindo leite maravilhosamente bem. Mas se o ar esquenta para 30 graus... O que no Brasil é super comum, diga-se de passagem. Exato, super comum. A 30 graus, a taxa de respiração da vaca simplesmente triplica. Salta de 32 para 94 respirações por minuto. É um absurdo. O consumo de água sobe quase 30%. E a produção de leite cai 15%. E o mais louco, tudo isso, todo esse esforço fisiológico é só para evitar que a temperatura retal do animal suba mais do que 1,3 graus. É uma margem muito pequena. É tipo, como se a vaca leiteira estivesse correndo uma maratona parada no pasto apenas para se manter fresca, sabe? Queimando toda a energia que deveria ir para a produção de leite. O fascinante aqui é que essa analogia da maratona é fisiologicamente perfeita. O trabalho muscular de ofegar tão rápido exige muita caloria. E o animal para de comer também, né? Sim. Por exemplo, os suínos. O livro cita que em temperaturas extremas, tipo 38 graus, dependendo da massa corporal, eles chegam a perder peso por dia. Caramba! Em vez de engordar, eles emagrecem? Exato. O organismo para de comer para não gerar calor interno com a digestão e começa a queimar as próprias reservas só para tentar dissipar o calor do ambiente. Nossa, é muito agressivo. E claro, a temperatura do ar não é a única coisa que importa aí, porque 30 graus no deserto é diferente de 30 graus com umidade alta. Perfeito. Por isso os agrometeorologistas usam o índice THI. O índice de temperatura e umidade. Isso. Ele cruza a temperatura do ar com a umidade, ou a temperatura do ponto de orvalho. Porque pensa bem,
Ofegar ou suar só funciona se a água conseguir evaporar, roubando o calor do corpo. Se o ar já está saturado de água, o suor não evapora, o bicho não esfria. E os números desse índice mostram bem isso. Para vaca leiteira, um THI até 70 é confortável. Ok. Passou de 72, a produção já desaba. Agora, se o índice passar de 90, o risco é de letalidade. O animal pode literalmente morrer de hipertermia. Puxa vida, e como os produtores resolvem isso na prática? Porque não dá para colocar um ar-condicionado no pasto. Não dá, mas dá para mudar o balanço de energia do animal, no confinamento. O livro descreve o uso de ventilação forçada e aspersores. Ah, aqueles ventiladores gigantes que jogam uma névoa de água, né? Isso mesmo, a água cai no couro da vaca e o ventilador força a evaporação. Você faz o trabalho termodinâmico que o corpo do animal não estava dando conta de fazer. Engenhoso. Bom, a gente viu os animais lutando contra o calor para conseguir produzir, mas aí a gente chega numa parte do capítulo 16, que eu acho que é onde a coisa fica, realmente interessante. A questão das plantas. Exato. Porque tem plantas que não fogem do extremo. Elas precisam do frio extremo para sequer começarem a viver naquele ano. É o famoso relógio do frio. As plantas de clima temperado. Sim, macieira, pessegueiro, videira. O livro explica que no inverno elas entram num repouso profundo, uma dormência verdadeira das gemas. E elas não acordam no primeiro dia de sol, de jeito nenhum. Não mesmo. Elas exigem um acúmulo matemático, o famoso NHF, número de horas de frio. A planta fica lá contabilizando quanto tempo a temperatura ficou abaixo de um limite. Geralmente 7 graus para as mais exigentes ou 13 graus para as menos exigentes. E olha os exemplos específicos que os autores trazem. A maçã da cultivar Gala precisa de 400 horas acumuladas abaixo de 7 graus. A maçã Fuji precisa de 600 horas. É muito frio acumulado. E a uva Niágara, por exemplo, é mais tranquila, precisa só de 100 horas abaixo de 13 graus. Mas assim, eu queria te perguntar, qual é a lógica biológica disso? Por que a planta se desliga e exige tanto sofrimento térmico, digamos assim, para voltar a brotar? Isso levanta uma questão importante, porque parece um masoquismo da planta, né? Totalmente. Mas é um mecanismo evolutivo fantástico de defesa. Imagina se não fosse assim. Dá um falso calor no meio do inverno. Aquele famoso veranico. Ah, sim, uns dias de sol forte em pleno julho. Exatamente. Se a macieira não tivesse esse relógio, ela ia achar que a primavera chegou. Ia gastar uma energia absurda para abrir folhas e flores. E ali, uma semana depois... Tem uma frente fria, a temperatura vai abaixo de zero, dá uma geada e queima tudo. A planta perde a janela de reprodução e corre risco de morrer. Caramba, então exigir horas e horas de frio é uma garantia de que o inverno real já passou. Exatamente. Uma geada tardia não consegue enganar o relógio interno dela. Ela só brota com segurança. Genial. E bom, se o frio funciona como um despertador, acordando a planta da dormência, o que faz ela crescer depois? Aí o jogo vira. O calor entra como o grande motor, a conta bancária térmica. Eu achei esse conceito fascinante. O calor funciona como tipo um combustível invisível que a planta vai acumulando todo dia. É o conceito de graus-dia, e a história disso é muito antiga. Sim, o livro cita Reaumur, lá em 1735. Ele descobriu que o somatório térmico que uma planta precisa para fechar o ciclo é praticamente constante. O que quebra aquela ideia de usar o calendário humano na roça, né? Exato. Não dá para dizer o arroz vai ficar pronto em 100 dias. Depende do ano. Mas o conceito matemático do graus-dia, a fórmula, resolve isso. É a temperatura média do dia menos a temperatura base da planta, certo? Isso, a temperatura base é aquele zero fisiológico da planta, onde ela não cresce nada. O que sobrar acima disso, nesse dia, é o lucro energético dela, o grau-dia. É como um programa de milhagens de companhia aérea. Haha, como assim? Pensa bem. A planta tem uma meta de milhas térmicas para atingir o destino final, que é a colheita, a maturação. O livro dá o exemplo da cultivar de arroz IAC 44401. Ela precisa de exatamente 1985 graus-dia para ir da semeadura até a maturação. Se o dia for quente, ela ganha muitas milhas, acelera a viagem. Se o dia for frio, ganha poucas milhas, o ciclo atrasa. Essa analogia é perfeita.
E se conectarmos isso com o quadro geral do planejamento rural, isso é uma revolução? Muda tudo. Muda porque você para de contar em dias de calendário e conta em energia acumulada. A constante térmica. E o livro fala das zonas de maturação, né? Como os produtores calculam os dias do florescimento à maturação usando latitude, altitude e longitude. Isso mesmo. Porque sabendo a energia térmica do seu terreno, você prevê a colheita. E aí entra a sacada financeira. Ah, época de preços altos. Exato. O produtor de lima ácida Tahiti ou de abacate precoce, ele calcula os graus-dia não só para colher bem, mas para colher exatamente na janela em que o preço da caixa no mercado está no pico. É a matemática do calor virando dinheiro no bolso do produtor. Mas, a lavoura não está sozinha coletando essas milhas térmicas, né? Nem um pouco. A guerra dos micromundos acontece o tempo todo. Pois é. Os maiores inimigos da agricultura, as pragas, os insetos, eles usam exatamente a mesma matemática térmica das plantas. Só que eles são ainda mais sensíveis a isso. Insetos, em geral, atingem o desenvolvimento máximo ali entre 25 e 30 graus. Acelera tudo. O livro mostra o uso dos graus-dia no manejo integrado de pragas, o famoso MIP. E os exemplos são assustadores. A broca do café, por exemplo, Sim, um pesadelo para o cafeicultor. já tem uma temperatura base de 15 graus e precisa de 240 graus dia acumulados para fechar o ciclo. E aí que entra o cálculo do produtor. Se ele monitora a temperatura, ele sabe exatamente o dia que a praga vai explodir na plantação. É como prever o futuro. E o controle biológico também usa isso. Tem aquele exemplo incrível do parasitoide Catolacus grandes, que é o inimigo natural do bicudo do algodoeiro. Esse exemplo é sensacional, porque mostra um nível de precisão absurdo. Sim, machos e fêmeas dessa microvespa precisam de temperaturas diferentes para nascerem. Os machos precisam de 250 graus dia, as fêmeas precisam de 312 graus dia. Então, o que isso tudo significa? Significa que quando você vai soltar o inimigo natural na lavoura, você tem que calcular a janela exata de temperatura para que o macho e a fêmea estejam maduros e sincronizados para atacar a praga. Cara, é uma engenharia minuciosa. O clima deixa de ser aquela surpresa caótica e vira um modelo matemático previsível, tanto para a praga que ataca quanto para o inseto que defende. Com certeza. E vale para outras fases da vida da planta também. A semente de tomate, por exemplo. O ideal de germinação dela é a 30 graus. Ela nasce super rápido. Em 4 dias ela está lá, germinada. Mas se a temperatura do solo cai para 12 graus, ela leva 16 dias. Nossa, 4 vezes mais tempo exposta a doenças no solo. Exato. E na reta final do girassol acontece o oposto. Ele precisa de temperaturas mínimas baixas de 10 a 12 graus para conseguir ter o acúmulo máximo de óleo na semente. Impressionante. Bom, já que a gente está falando de defesas e de atacar pragas, a gente chega no último ponto essencial desse capítulo 16. A aplicação de defensivos. Isso porque quando chega a hora de colocar o trator no campo para pulverizar, a atmosfera ainda é quem dita as regras. E não é só sobre não chover, né? Longe disso. A condição ideal para aplicar um produto não é só ter céu claro, é a ausência de correntes convectivas. A estabilidade da atmosfera. Isso mesmo. E como o agricultor sabe se a atmosfera está estável? Os autores trazem um método prático, o teste da fumaça. Eu achei isso de uma simplicidade brilhante. Uma observação tão simples que traduz uma termodinâmica hipercomplexa. Como funciona exatamente? É bem visual. Você faz uma pequena fogueira gerando fumaça. Se a fumaça sobe rápido e começa a se espalhar toda caótica para o alto... Significa que o ar quente está subindo violentamente. Exato. A atmosfera está instável, as correntes estão empurrando tudo para cima. Se você pulverizar o veneno agora, as gotículas vão subir junto com esse ar quente. E o vento vai levar esse produto lá para a fazenda vizinha ou para uma nascente de rio. O famoso problema da deriva. O que é um desastre ambiental e financeiro, né? O produto não fica na folha que ele deveria proteger. Mas e se a fumaça se comportar diferente? Se ela subir um pouquinho e logo se espalhar horizontalmente, ficando ali na mesma altura, como um tapete. Ah, aí a atmosfera está estável. Perfeito.
O ar está sentado, as gotas vão cair pela gravidade diretamente sobre a folha desejada sem subir. E isso normalmente acontece em horários muito específicos. Sim, antes do nascer do sol ou bem no finalzinho da tarde. É por isso que o maquinário agrícola trabalha nesses horários meio ingratos, né? Exatamente. A tecnologia do trator pode ser de última geração, mas a eficiência obedece à física da atmosfera e preserva o meio ambiente se o produtor respeitar isso. Incrível, simplesmente incrível. Bom, eu acho que isso nos traz ao final do nosso mergulho profundo de hoje. Passou muito rápido. Passou, mas foi denso. Quero agradecer muito a quem nos acompanhou até aqui. E olha, para resumir tudo, ficou claro que a agricultura não é só um jogo de plantar a semente e sentar para esperar chover. Passa muito longe disso. É matemática pura. É uma sincronia impressionante de temperaturas. A gente viu as vacas estressadas, ofegantes, lutando contra os 30 graus. Vimos as plantas de clima temperado, adormecidas, contando matematicamente as horas de frio. Vimos os graus-dia regendo o crescimento e o desenvolvimento dos insetos. Exatamente, o relógio térmico das pragas e inimigos naturais. Até chegar na simples fumaça que diz se a gente pode ou não ligar o pulverizador. A temperatura é realmente o fator central na agronomia. É o fator agronômico. Mas antes da gente ir embora, eu quero deixar uma provocação final fascinante para o nosso ouvinte pensar. Lá vem. É algo que não discutimos diretamente hoje, mas que é consequência óbvia de tudo isso. A gente viu que o ciclo de cada inseto, o despertar de cada macieira, a janela de pulverização, tudo isso depende de uma contabilidade térmica super exata, frações de graus. As milhas térmicas. Pois é. O que acontece com a segurança alimentar do nosso planeta se as anomalias climáticas começarem a mudar a taxa de juros dessa conta bancária térmica de forma drástica? Nossa, uma reflexão pesada. Pensa bem. O que acontece quando o relógio florescimento da planta acelera, por causa do calor, e ela dessincroniza do relógio de eclosão do inseto que deveria polinizar ela? A flor abre, mas a abelha ainda não acordou. É o descompasso total da natureza. E isso já está sendo estudado, viu? É algo muito profundo para todo mundo refletir depois dessa nossa exploração técnica. O maestro invisível está mudando o ritmo da música e o campo vai ter que dançar diferente. Bom, pessoal, é isso por hoje. Muito obrigada por nos acompanharem. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.